Boa tarde, pessoal. Bem-vindos a mais um Rascunhos Econômicos. Eu sou o Léo. Bem, esse canal é sobre divulgação científica em economia, mas hoje eu vou tratar de um assunto que acho que faz parte, sim, tenho certeza, que faz parte, sim, desse trabalho de divulgação científica em economia. Eu vou tratar sobre o problema da redução populacional e também o problema da escolha de que muitas pessoas estão simplesmente não só vendo como normalidade, mas idealizando uma vida sem filhos. Uma vida em que você seja o último ramo da sua árvore genealógica. Desde Adão e Eva, ou desde o primeiro hominídeo ali na região da África, né? Que depende da sua explicação. Veja, desde aquele primeiro ser humano, seja a explicação bíblica, seja a explicação evolucionista, há uma linha sem interrupções que liga você àquela pessoa. De seus avós, bisavós, tataravós, tetravós, pentavós e assim vai. Há uma linha ininterrupta. E hoje, muitas pessoas estão colocando a decisão de não ter filhos como uma decisão econômica. Bem, eu já estudei muito esse tema, porque é um tema que me preocupa. É um tema que me preocupa muito porque a economia é o fluxo circular da renda. Né? A economia são famílias, empresas, né? E as famílias dão mão de obra e recebem salários. Né? E recebem salários. As empresas demandam das famílias outros bens reais, imóveis para aluguel e pagam renda para as famílias, esse tipo de coisa. E isso é o fluxo circular da renda. Isso é economia. O que são famílias? São pessoas. Então a economia nada mais é do que o estudo da dinâmica do trabalho humano. Muito bem. Mas nós fechamos o século XX, começamos o século XXI, com uma quantidade de riqueza inimaginável, com uma quantidade de bem-estar, né, welfare state, inimaginável. Um pobre, mesmo no Brasil hoje, tem acesso a mais bens materiais e a mais qualidade alimentar do que um rico brasileiro do século XVIII. Não havia camas no Brasil até a chegada da família real, praticamente. Tem até uma crônica muito bacana sobre quando um intendente, alguma coisa de Portugal, veio ao Planalto do Piratininga, né, ali a São Paulo, e não havia camas para ele dormir, e eles tiveram que fazer uma cama de uma forma bem rudimentar. Enfim. Hoje um pobre tem acesso a muito mais bens, serviços, suprimentos médicos do que um rico de há um século atrás. Mas uma coisa vem acontecendo em todo o Ocidente, e aqui eu incluo a América Latina, porque eu estou falando de Ocidente, hemisfério ocidental. Tá? Uma coisa vem acontecendo em todo o Ocidente. A queda vertiginosa da natalidade. O que é natalidade? Natalidade é a quantidade de nascimentos. Né? É a quantidade de nascimentos. Taxa de natalidade é a quantidade de nascimentos médio. A taxa de natalidade. A taxa de natalidade é a quantidade de nascimento médio de ano para ano, vamos supor. Aumentou em 5%, esse tipo de coisa. A taxa de fertilidade é a quantidade de nascimentos por mulher, quantidade de filhos por mulher em idade fértil, esse tipo de coisa. Muito bem. A taxa de natalidade vem caindo muito em todo o Ocidente e ela está abaixo da taxa de reposição em quase todos os países, incluso o nosso querido Brasil. O que é taxa de reposição? Bem, você tem a sua digníssima esposa, tá? E você é aqui. Você teve sua mamãe e você teve o seu papai. Então precisou de duas pessoas para tê-lo. A sua digníssima esposa teve um papai e teve ou tem uma mamãe. Então, para ter, e aí você e sua digníssima esposa resolvem ter o Enzo. Viram como, se o seu pai e sua mãe tiveram apenas um filho e os seus sogros tiveram apenas uma filha, nós temos agora um único filho. Como 4 pessoas viraram um. Você precisou de 4 pessoas para fazer um. Porque, como cada um teve apenas 2, como cada um teve apenas um, isso é abaixo da taxa de reposição. A taxa de reposição necessária é 2. Um pouco mais que 2, na verdade é 2,01. Léo, como é que um vai ter 1/10 de filho? É que você pega num universo, né, de 100 pessoas, 30 pessoas tiveram 3 filhos, então você já tem 90. E os outros 40 tiveram apenas um filho cada um.
Então você já tem 130, né? Não. Se você tem 30 pessoas, no universo de 100, você tem 30 pessoas com 3 filhos, aqui você tem 90. Os outros 70, cada um teve um filho por casal, tá? Cada um teve um filho por casal, então aqui são 70. Então, no universo de 100 pessoas, você tem 160. 160 você tem uma taxa de 1,6. Ainda é abaixo da reposição. Porém, vocês viram que como esse aqui joga a média para cima, tá? Beleza. Aí, se você tivesse aqui dos outros 70, alguns tivessem 2, outros tivessem 2, 3, né? Você mexesse um pouco, você poderia chegar a 2,1, 2,3, tá? Isso aqui é taxa média de natalidade por mulher, que aí é fertilidade, tá? Muito bem. Só que, por que eu estou tratando desse tema? Isso aqui é um tema de interesse econômico, mas não é um tema econômico. Por quê? Por que tema de interesse econômico? Porque se você tem menos nascimentos, você vai ter uma quantidade menor de jovens para a quantidade de adultos e velhos e idosos, né? Velhos, adultos e idosos na sociedade. Ou seja, você vai ter uma menor quantidade de pessoas aptas ao trabalho proporcionalmente. Né? Essa proporção vai caindo. Bem, isso é um problema para a previdência social de repartição, isso é um problema para a coleta de impostos, isso é um problema para o consumo. Esses são problemas econômicos. Isso também é um problema para a produtividade, isso é um problema econômico também. Só que, antes de tudo, isso é um problema civilizacional. Por que é um problema civilizacional, Léo? Porque a civilização que aquele país faz parte não está conseguindo caminhar na história. Como eu disse, desde o Australopithecus, ou desde Adão e Eva, há um caminho, uma linha reta, que liga toda a sua ancestralidade até você. Se você não tem filhos, seja porque você tem algum problema médico, seja porque você tem uma vocação espiritual, algum sacerdócio celibatário, seja porque você não conseguiu casar, era sua, e você entendeu que era dentro do casamento, ou você não tem nenhum problema médico, mas nunca deu certo, muito bem. Ou seja, porque você tem uma orientação sexual que, para você ter filhos, você precisa da adoção ou da inseminação artificial. E aí, se for para inseminação artificial, você pode até ter filhos, mas essa linha, né, biológica, ou na adoção também, essa linha biológica vai ser outra coisa. Mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte: mas de qualquer maneira, se você tem uma orientação sexual que você tem que fazer ou inseminação ou adoção, de qualquer maneira, você está, sim, continuando a sua linhagem, porque a adoção, seja uma adoção de crianças de orfanato, né, desculpe falar dessa forma, que eu não sei termos melhores, ou seja uma adoção no sentido de você fazer uma inseminação artificial com seu parceiro ou com sua parceira e você aceitar aquela outra carga genética como se fosse um filho seu, isso é, sim, paternidade e maternidade, né? Aí tem alguns padrões éticos sobre a inseminação artificial, que eu não vou entrar agora, até porque eu acho que eu não devo entrar, porque isso não é economia, mas tem algumas coisas éticas. Sempre converso com seu padre, com seu líder espiritual sobre isso, tá? Muito bem, mas para a economia, adoção ou inseminação artificial, né, método de fertilidade, são análogos aos filhos de um casamento como eram há 50 anos atrás, tá? Por que eu estou falando tudo isso? Esse é o interesse econômico. O interesse civilizacional é o seguinte: se aquela população está diminuindo e percentualmente a cada ano ela tem um delta populacional negativo, ou seja, ela está em decréscimo vegetativo, isso é um sinal que aquela civilização falhou de algum ponto. Talvez ela tenha dado muito certo do ponto de vista econômico, Japão. Tenha dado muito certo do ponto de vista econômico também, e educacional, Alemanha. Tenha dado muito certo do ponto de vista de planejamento central, China. Mas a sociedade, ano após ano, há menos pessoas. Você tem um decréscimo vegetativo. O que é vegetativo, Léo? A quantidade de nascimentos menos a quantidade de falecimentos. Na sociedade, né? Em falecimentos nós temos mortes naturais e também não, tá? Então nós pomos falecimentos, aqui nós temos o resultado. Se isso aqui, se essa diferença é maior que zero, se ela é maior que zero, nós temos um crescimento vegetativo. Se ela é menor que zero, nós temos um decrescimento, uma diminuição, mas nós podemos chamar de decrescimento vegetativo, tá? Léo, e se entram imigrantes? Você pode colocar crescimento vegetativo. Você pode usar das duas maneiras. Não é errado você falar que tem um crescimento vegetativo contando entrada de fluxo migratório. Né? Fluxo migratório é a quantidade de migrantes menos a quantidade de emigrantes. Né?
Imigrantes é os que entram, imigrantes é os que saem. Tá? Isso é o fluxo migratório. Se você quiser juntar fluxo migratório com crescimento vegetativo, não tem problema, porque você sempre vai explicar. Tá? Não é um padrão tão fechado assim. Tá? Muito bem. Mas, de qualquer maneira, as sociedades vêm diminuindo a população. O Japão, né? Os Estados Unidos é um dos únicos países que continua com uma taxa de crescimento vegetativo considerável. O fluxo migratório auxilia, mas você tem sim nos Estados Unidos população dos Estados Unidos, tanto a população, porque nos Estados Unidos você tem um racismo bem forte, né? A população negra americana como os brancos americanos, ambos têm crescimento vegetativo considerável. Né? Às vezes um pouquinho acima da reposição, né? A taxa de fertilidade, às vezes um pouquinho abaixo, mas a sociedade está caminhando e o fluxo migratório também. A França é um país que resolveu o decrescimento vegetativo com a entrada com fluxo migratório. Não só que o fluxo migratório repôs as pessoas que estavam falecendo pela idade, mas também que agora os novos franceses, né, agora franceses, né, filhos de imigrantes, mas que são franceses agora, eles têm uma quantidade de filhos maiores do que os franceses há mais gerações, vamos dizer assim. Léo, por que você está falando tudo isso? Isso é o máximo da preocupação econômica corrente. As pessoas têm uma preocupação seguinte, bem, eu quero saber o histograma, né? A quantidade de filhos, a quantidade de jovens, né? Isso aqui é uma pirâmide, né? Aqui você tem de 0 a 10 anos, aqui você tem de 11 a 16 anos, e assim você vai, né? Até você ter aqui os velhos mais 60 anos. Então, que você tem que ter muito mais jovens do que jovens adultos, muito mais jovens adultos do que adultos, muito mais adultos do que adultos velhos, muito mais adultos velhos do que idosos. Por quê? Porque aí você consegue maior carga de impostos, maior arrecadação com uma carga de impostos menor, porque você tem mais gente trabalhando, você consegue pagar a previdência social se ela for por repartição, esse tipo de coisa. Para a economia, é bom você ter um histograma assim. Tem uma discussão muito grande se um histograma assim não demanda muito investimentos na base. Demanda. Tá? Mas você também facilita porque você tem escala. Mas nós não vamos entrar nessa discussão se o crescimento vegetativo em si é bom para a economia ou não. Eu vou falar de outra coisa. Eu vejo muitos jovens de 10 a 16 anos, de 16 a 20 anos, 16 a 24 anos, falando que, jovens homens, brasileiros, falando, eu não quero ter filhos, eu não quero, o mundo tem muita gente, o mundo é muito violento, o Brasil é muito difícil. Ou eles entram em discursos que podem até ser misóginos, falando que, bem, nós vivemos no Brasil uma ditadura do feminismo, nós vivemos no Brasil uma ditadura comunista, ou o que é que seja, e o homem não tem força nenhuma na sua palavra, e é muito difícil, e ela pode tomar tudo que eu tenho, e isso, aquilo, o nome disso é medo. Tá? Eu até arrumei muita confusão no Twitter com isso de ontem para hoje, inclusive me sigam lá no X, me sigam no Instagram também, eu vou deixar o link aí na descrição, nós temos um canal Telegram. Curtam, compartilham, inscrevam-se, considerem se tornar-se membro. Só que acontece o seguinte, este pessoal que fala, né, man in the own way, né, something like that, esse pessoal, o Red Pill, esse pessoal esses jovens, é a eles que eu quero falar agora. Veja, eu quero contar para vocês a história da redução da fertilidade, a história da redução da natalidade no Ocidente. Esse pessoal que fala, né, não vou ter filhos, eu quero ser um adolescente para sempre, eu quero me aposentar o mais rápido possível, não quero casar, isso, aquilo. Sou o pessoal que gosta de teoria da conspiração. E eu vou contar uma coisa para vocês. Às vezes há uma intersecção do pessoal que fala mal da moeda Fiat, que imposto é roubo, né? Que o Estado está aí só para retirar toda a minha propriedade, estão me roubando imprimindo dinheiro. Mas a taxa de inflação, a cesta de produtos não reflete. Não tem problema, eles estão me roubando só de imprimir. Tá bom. É um pessoal que tem muito amor a um rico dinheirinho que eles não têm. Mas esse pessoal que está crescendo com essa ideia, com esse medo, né? Teve até um que falou assim, não, espero que você nunca vá numa vara de família. Bicho, você é homem. Se você for chamado a dar satisfação sobre a sua conduta, vá. Mas vai, bicho, é o seu peso sobre a terra. Você é um homem. Assim como uma mulher também, se ela fizer algo que a lei acha que ela... você vai ficar chorando antes. Léo, mas você não sabe como o judiciário... Eu sei. Você vai fazer o quê? Sai daí, então. Mas por que eu tô falando tudo isso? A transição demográfica eu já fiz um vídeo sobre transição demográfica aqui, mas a transição demográfica
você vir de uma situação em que você tinha uma quantidade de nascimentos muito alta, mas uma quantidade de mortalidade infantil, ou na primeira infância, alta também. Então a taxa de nascimento resultante não era tão alta. Porque se você tinha 6 filhos por mulheres, mas morriam 4, você tinha uma taxa resultante de 2. A partir do momento, um pouco antes da Primeira Guerra Mundial na Europa, né, 1890, 1900, e depois, no Entre Guerras, e até 1960, né, com o Baby Boom, você tem que a quantidade de mortalidade infantil começa a cair. Antibiótico, vacina, né, a vacina veio antes do antibiótico. Saneamento básico, né, esgotamento sanitário, isso aqui começa a cair muito. E a quantidade de natalidade continuava a mesma. Só que agora não eram apenas 2 filhos em média, isso aqui é arbitrário, tá? Normalmente eram 4 que sobravam. Mas não eram 2 filhos em média que sobravam. Agora as mulheres estavam tendo, elas costumavam ter 8 filhos. Sobravam 2 para a idade adulta. Agora elas passaram para 6 filhos, só que sobravam 6 para a idade adulta, ou 5. Você dobrou a quantidade de pessoas que sobreviviam à primeira infância, sem mexer muito na taxa de natalidade, ela podia até cair. Isso é a primeira fase da transição demográfica. A quantidade resultante de crianças, né, de pessoas que chegam a serem jovens, aumenta muito. Isso leva a um processo de urbanização, porque não há oportunidade no campo para todo mundo, isso leva a algumas tensões sociais, você aumenta a quantidade de pessoas e normalmente pessoas mais pobres. Isso aconteceu na primeira Revolução Industrial, isso vai para a Europa inteira depois de 1880, isso auxiliou a Europa a se recuperar para continuarem se degladiando em guerras depois do morticínio da Primeira Guerra Mundial no Entre Guerras, né, que a população se recuperou rapidamente, e depois da Segunda Guerra Mundial você tem o Baby Boom. Ocorre que alguns intelectuais brilhantes, ou que se consideravam brilhantes, e alguns organismos internacionais, do sistema ONU ou não, começaram a se debruçar sobre uma teoria antiga chamada malthusianismo, que a produção de alimentos era numa proporção aritmética. Ela crescia numa progressão aritmética. Mas a demanda por alimentos, isso aqui então seria a oferta, e aqui a demanda por alimentos, crescia numa proporção geométrica. Que cada pessoa conseguia acrescentar uma força de trabalho na produção de alimentos. Uma pessoa nova, né, um nascimento. Uma pessoa a mais na população, né, o crescimento vegetativo. E uma pessoa a mais consumia multiplicando, porque ela consumia todo dia e as necessidades dela interna. Então você é uma progressão geométrica. Ocorre que você teria então com uma pessoa a mais você produziria 4, só que com uma pessoa a mais você consumiria 8. Até que chegaria uma hora que não haveria alimentos para todo mundo. O nome disso é malthusianismo, que eu não sei se tem H ou não, mas acho que sim, porque era Malthus, né? Malthusianismo. Isso aqui foi abandonado logo depois de Davi Ricardo, porque Davi Ricardo fez os retornos decrescentes do capital e Malthus se debruçou sobre os estudos de Davi Ricardo. E Malthus faz essa ideia, mas isso é abandonado um pouco depois também, por culpa do neocolonialismo. Você tinha muita terra disponível, tinha muito capital, né, tinha capacidade de produção, a primeira revolução industrial, esse tipo de coisa. Mas depois da Primeira Guerra Mundial, um sujeito chamado H.G. Wells foi quem descreveu todas as ideias políticas da União Europeia e da ONU que nós temos hoje, mais ou menos. Ele não sabia que iria se tornar ONU, ele não sabia que se iria tornar União Europeia. Mas leiam H.G. Wells, não apenas a parte das histórias, que são muito boas, mas leiam também a produção filosófica, se nós podemos chamar, de H.G. Wells. Tá? E ali você vê, na obra dele, uma volta de preocupação com o malthusianismo, aliado a uma outra teoria que, graças ao bom Deus, foi derrotada na Segunda Guerra Mundial, que durante um bom tempo continuou nas elites, só que com uma certa vergonha. O nome disso, eugenia, higienismo. Que o problema da pobreza, né? Quase que eu falei problema, mas porque eu ia juntar com pobreza, né? O problema da pobreza era que nasciam pobres. O problema das doenças genéticas é que as pessoas com doenças genéticas continuavam tendo descendentes. Esta absurdidade de ideias, vocês sabem onde descambou na Alemanha. Só que isso continuou muito influente nos ciclos intelectuais de Nova York e de Londres.
Nós temos, então, o higienismo, que tinha começado já no final do século XIX, né? Que é a ideia de você utilizar o darwinismo social para selecionar os melhores seres humanos. Isso, no eixo Estados Unidos, Inglaterra, gerou o higienismo anglo-saxão, e o higienismo, a eugenia alemã, né, gerou uma coisa terrível. A eugenia alemã foi derrotada, só que depois da Segunda Guerra Mundial, você ainda tem muita pobreza, você tem muita destruição, e se começou no sistema ONU, em algumas organizações fora do sistema ONU, você começou a resgatar a ideia do malthusianismo, de que deveriam-se haver políticas públicas de combate à pobreza, a doenças tropicais, e começou pela primeira vez, já na década de 60, um pouquinho antes, uma coisa chamada saúde reprodutiva. Algumas fundações, Fundação Ford, Fundação Rockefeller, e alguns bancos europeus, que todos têm a mesma família por trás, inclusive procurem de quem é sócio o presidente da França, Macron. Começou-se um patrocínio mundial das elites mundiais, aqui juntando o Clube de Roma e um camarada chamado Paul Ehrlich, né, não sei falar o nome dele, um alemão, que ganhou o Prêmio Nobel de Física, mas ele escreveu um livro chamado A Bomba Populacional, alguma coisa assim. Que, bem, se vocês quiserem saber mais dele, deem uma procurada aí que meu vídeo pode cair. Mas isso vai para o Clube de Roma. O Clube de Roma, no final da década de 60, que era o clube que começou pela primeira vez as mudanças climáticas, mas eles falaram que o mundo ia esfriar, né? Não esquentar. E se começa projetos de cientistas muito bem formados no norte do Atlântico para levar desenvolvimento para as regiões mais pobres do mundo, incluso o Brasil. E se começa um lobby mundial de um negócio chamado saúde reprodutiva e de planejamento familiar. Na Europa e nos Estados Unidos, na Europa e no Nordeste dos Estados Unidos, essas ideias que eram voltadas para a população mais pobre, e nos Estados Unidos especificamente para a população negra, também foi ouvida nos ciclos intelectuais da elite dos Estados Unidos e de Londres, de Nova York e de Londres. Então, você tem um movimento que, já nessa década, e com o advento da pílula anticoncepcional, e com maio de 68, você tem uma quebra de algumas estruturas comportamentais anteriores, que era da família, né? Que hoje nós podemos chamar de família tradicional, não a brasileira, né? Porque a brasileira sempre tem duas amantes. Mas uma quebra daquela necessidade do casamento até os 20, 25 anos, de que a mulher... E você, durante a guerra, você teve a necessidade do trabalho feminino, o trabalho feminino foi mantido. Isso é uma escolha cultural, é uma escolha comportamental, que afeta, sim, a natalidade e torna mais custoso ter filhos, né? Não que seja bom ou seja ruim, mas sim é uma escolha comportamental que impacta tanto a economia, porque você aumentou a quantidade de trabalhadores querendo empregos, como você também impacta a capacidade daquela sociedade de ter uma taxa de fertilidade sustentável. E você começa com tudo isso, você começa também a pílula anticoncepcional, os primeiros protestos para a saúde reprodutiva feminina, que é o direito ao aborto, esse tipo de coisa. E você começa nas classes mais altas de Londres e de Nova York, e você começa a adoção dessas próprias elites que pregavam isso para os mais pobres. Alguns começam a adotar isso aí, só que os mais ricos mesmo mantiveram, né? A família Ford é uma família dinástica, né? A família Rockefeller, a família dos banqueiros também, uma família dinástica. As famílias reais, né? Que a família real inglesa, que incentivou isso no mundo inteiro e nas colônias, quando possível, também é uma dinastia por definição, mas para os pobres não. Para os pobres e para a classe média baixa, você não sabe o que é bom para você. Deixa que a família real inglesa, que é a família Rockefeller e que a família Ford, fala quantos filhos você tem que ter. E você começa um desenvolvimento de políticas públicas e de atuação de ONGs no Brasil
e em outros países, no México, em outros países da África setentrional também, para tentar reduzir a taxa de fertilidade dos 4, 5, 6 para pelo menos 3. No Brasil, durante a ditadura militar, você teve uma política ativa dos conselhos de medicina e de organizações médicas, sem apoio legal do governo, mas o governo também fazia vistas grossas e algumas denúncias não foram levadas à frente, de que profissionais médicos faziam esterilização feminina no parto do terceiro filho, às vezes sem consentimento da mãe, além de uma disseminação em obras artísticas da necessidade de planejamento familiar. E você pegando os dados, você vê que a urbanização, com certeza, torna mais difícil a urbanização e o trabalho feminino, tornam mais difícil a manutenção da fertilidade. Só que, no mesmo ponto, você vê que famílias mais pobres, ou seja, que têm menos renda, e essa renda, se você tem uma renda R e você tem 2 pessoas naquela família vivendo sobre aquela renda, cada pessoa tem uma renda disponível de 0,5 R, certo? Se você coloca mais 2 crianças ali, a renda foi dividida, cada pessoa tem um quarto, né? A renda foi dividida por... você perdeu 75% da sua renda disponível. Se você tem uma renda R, a sua quantidade de renda vai diminuir, seja você tendo 50 mil, você ganhando 50 mil reais por mês, você vai ter uma queda de renda, vai ser dividida agora por 4, em vez de por 2, porque você está sustentando sua esposa e seus filhos, você sustentava apenas sua esposa, você sustentava apenas seu marido, com essa renda de 50 mil, era 25 mil de renda disponível para cada um, certo? No momento que você tem 4 filhos, isso aí cai para alguma coisa acima de 12 mil. Eram 25, foi para 12.500, mais ou menos. Só que, se você tem R$1.000 de salário, essa queda é ainda mais forte do ponto de vista absoluto, qualitativo, porque você tem muito menos renda disponível. Só que o que se percebeu foi que os mais pobres e os mais ricos foram os menos afetados por essa mudança comportamental. Os mais pobres mantiveram uma quantidade de nascimentos alta, os bem mais pobres. E os mais ricos mantiveram as suas mesmas características de famílias dinásticas. 4, 5, 6 filhos, né, que casam com a família do outro, vai formando uma linha de contatos e de relações políticas e pessoais nas altas elites do mundo. Né? Mas os mais pobres também mantêm. E você percebe o seguinte, que a cesta de consumo, a quantidade de renda necessária para viver, continua aumentando. Enquanto os salários, vocês vão dizer, depois de 1971, os salários não acompanham mais a produtividade. Não acompanham, porque a produtividade começa a aumentar por máquinas e equipamentos, não por capital-trabalho, né, se você quer ser marxista. Ou seja, não por capital humano, não por trabalhadores montando carros, e sim pelos robôs que foram trazidos para montar carros. Então você sim teve um aumento da renda, né, da produtividade da indústria de carros, da produtividade da indústria bancária, dessas indústrias, indústria têxtil, do agronegócio. Você tem um aumento da produtividade via máquinas e equipamentos, não via as pessoas. Então as pessoas se tornam mais dispensáveis ainda, apesar de agora você ter o dobro de pessoas, porque a maioria das mulheres, o que era uma exceção, vira uma regra, que as mulheres têm que sair para trabalhar. Então você diminui a quantidade de renda disponível. Era de se esperar que as pessoas com maior necessidade de renda seriam as pessoas que tivessem a maior queda da natalidade. E não foi isso que aconteceu. A natalidade começa a cair na classe média alta, primeiro, e depois vai chegando no resto. O que nós podemos entender disso? Que o que quer que seja que mudou as preferências de natalidade foram preferências culturais. A televisão e o cinema também tem muito impacto. Houve uma pesquisa, que agora cujo livro me foge, mas vocês podem procurar, é de uma feminista famosa brasileira da década de 80, que as famílias que tinham mais acesso a telenovelas e a filmes americanos eram as famílias que eram mais propensas à redução da natalidade e à modificação dos padrões de casamento e iniciação sexual. O que isso também afeta a natalidade. Então, fora as ações de política pública, né, distribuição de métodos anticoncepcionais, que no Brasil a preferência da ditadura militar, no que antecedeu o SUS, eram os DIUs, não eram nem
a pílula anticoncepcional, e também a cirurgia de esterilização depois do terceiro filho. Nos países desenvolvidos, você tem também um movimento de mulheres indo para a faculdade e a adoção cada vez maior da pílula em mulheres da classe média alta, média e baixa, que precisavam ir para o mercado de trabalho e precisavam estudar. Então você tem um aumento enorme da utilização da pílula anticoncepcional nos países ricos da Europa. Né? Isso gera também a queda da natalidade. Porém, os mais pobres europeus não tiveram a queda da natalidade tão rápida quanto as classes mais abastadas. Então nós podemos entender, sim, que foi uma escolha cultural, uma escolha vinda dos white papers do Clube de Roma, uma escolha feita por técnicos da Fundação Ford e da Fundação Rockefeller. Há muita teoria da conspiração em cima disso. Mas, de fato, uma sociedade com poucos jovens e com menos em que o jovem adulto seja muito mais valioso do que era no começo da década, no começo dos anos 1900, evitaria, sim, uma terceira guerra mundial, porque você tem menos jovens disponíveis para o campo de batalha. Você tem menos, você tem um apego maior por aquelas pessoas, por suas famílias, porque eles são os únicos. E ao longo do tempo, essa transformação cultural foi se arraizando de maneira econômica. As mulheres entendem que elas precisam trabalhar e os maridos não têm mais a cobrança, normalmente. É muito estranho hoje a cobrança de um marido de que a mulher não trabalhe para cuidar dos filhos. Não estou falando que é certo, não estou falando que é errado. Estou falando que a cultura mudou antes da economia. Antes, a explicação que nós poderíamos dar, que a explicação foi econômica, mas isso também não condiz com os dados. Tipo, Léo, onde eu posso encontrar esses dados? Procure esses dados, você vai encontrar dados no México, nos Estados Unidos, na França e na Alemanha Ocidental. No Brasil não há dados econômicos tão fáceis, mas você vai encontrar, sim, dados demográficos muito fáceis. Há livros muito bons da Matuda, se eu não me engano, e também do Simões, que são livros de demógrafos. São livros muito bons sobre isso. Faz muito tempo que eu li os livros, então, mas eu os lembro muito bem. Vocês veem que foi uma escolha cultural. Foi uma escolha de mudança de comportamento. Porque, pelo modelo de Solow, o aumento da produtividade geraria um aumento de filhos. E os filhos, agora, demandariam investimentos e demandariam bens de consumo que os pais já têm. E isso manteria as fábricas de automóveis para essas novas pessoas que agora são jovens adultos, manteria a necessidade de empregos na construção civil para novas casas, manteria a necessidade da criação, a necessidade de mais alimentos, ou seja, a indústria alimentícia trabalharia com custo marginal zero, né, porque poderia continuar aumentando a escala e não trabalhar numa economia de escala como é hoje. Você poderia continuar gerando investimentos porque a sua base de clientes aumentaria. O modelo de Solow fracassa para descrever isso. Por quê? Porque há a escolha cultural no meio do caminho para que a sociedade de massas, de consumo de massas, não continue. E aí nós entramos não mais na sociedade de consumo de massas, mas na sociedade pós-moderna, que é a sociedade que nós temos hoje, que é a sociedade em que esses pios da vida dizem que, olha, nós não podemos nos envolver com mulheres, eu tenho medinho de mulher, porque elas vão processar, vão tirar tudo que eu tenho. Eu não tenho nada, mas vão tirar tudo que eu tenho. Esse tipo de coisa. Eu não vou me render ao, como que eu posso dizer, essa conspiração, né, mundial para a domesticação do homem. Só que se você estudar a história da redução da natalidade, se você estudar a história das políticas públicas de controle populacional, de quantidade populacional, você verá que foram escolhas públicas, foram escolhas de política pública, foram escolhas de fundações, de think tanks, de reduzir a população. Foram escolhas neomalthusianas. Foram escolhas de saúde reprodutiva feminina. Foram escolhas feitas também para o aumento do mercado consumidor, a emancipação feminina. E veja, essa ideia de que não devo ter filhos porque a vida é difícil. Veja, o Império Otomano agonizou durante 2 séculos.
com uma ditadura que nós diríamos hoje, em que os otomanos pediam um imposto de sangue, que era tomar o primeiro filho das famílias cristãs para colocar no exército. Havia perseguições e programas, né, genocídios internos ali do regime até 1915, quando eles descambam para perseguição aberta, a gregos, georgianos e armênios no Império Otomano, a búlgaras também. E você sempre teve a taxa de natalidade aumentando. A taxa de natalidade alta tende a ser uma resposta à opressão. Por quê? Uma coisa que nós esquecemos, que a pós-modernidade tirou de nós. Existe a lógica econômica, cujo eu sou cientista econômico, eu sou economista. Existe a lógica econômica, que é a quantidade de bens, serviços e dinheirinho. E existe uma lógica não econômica, que as pessoas são insubstituíveis. Para a ordem liberal, as pessoas são substituíveis porque as pessoas não são pessoas, são fatores de produção. As pessoas são capital humano. As pessoas são eleitores. Se eu perco 5% dos meus eleitores, se tem 100 pessoas votando, 5 não querem mais votar em mim, não importa se o José, a Maria, o Pedro, o Paulo, o Rafael não querem mais votar em mim. Eu vou atrás do Gabriel, do Antônio, do José e assim vai. Porque, para mim, não me importa as pessoas na ordem liberal. A mim me importa a porcentagem de pessoas. Na sociedade, se nós não usamos concepções econômicas, mas a concepção tradicional de mundo, que se eu perco a minha mãe, eu perdi a minha mãe. Eu não posso substituí-la. Se eu perco meu filho, eu perdi meu filho, eu não posso substituí-lo. Há amigos que não são substituíveis. Ou seja, na sua família, no seu ciclo familiar, no seu ciclo social, você é insubstituível. Porém, na ordem liberal, na pós-modernidade líquida, todos são substituíveis. Porque é a forma do serviço completo das pessoas para com o capital. Léo, isso é comunismo? Não é. Não é. Inclusive, muitos comunistas detestam essa concepção de modernidade líquida. Schumpeter disse que o que destruiria o capitalismo seria a falta de limites morais ao capitalismo. E veja, é verdade. Quando você começa a se preocupar apenas com o dinheiro, você esquece de concepções morais, da estrutura da realidade que o sustenta e de onde se joga o jogo econômico. Você começa a ser apenas um fator de produção totalmente substituível. Quando eu era criança, eu ouvia que a carreira dos jogadores de futebol é muito curta. Meus amigos, todas as carreiras são curtas. Se você faz uma faculdade, você termina com 24, 25 anos, né, dependendo da faculdade que você faz, um pouquinho mais cedo, um pouquinho mais tarde, depende a quantidade de anos. Você tem 4, 5 anos para dominar alguma coisa, dependendo da sua carreira, para você já passar de júnior para sênior, plena, esse tipo de coisa. Para você ir subindo na carreira, para quando você tiver 40, você estar no auge. Caso contrário, você perdeu a carreira. Se você chegou nos 40, você não está no auge, na carreira tradicional você não está mais. Você vai lutar para continuar a chegar até os 60 para poder se aposentar. Ou a solução que os Red Pill Pill da vida fazem saia da corrida dos ratos, seja estoico. Tá bom. Só que o problema é o seguinte: o problema não é econômico. O problema é de relações pessoais. O problema é das relações humanas. O problema é da cultura que o Ocidente adotou, da cultura de cultuar o dinheiro, o frio e vil metal, e não mais as relações humanas e o bem comum. É a escravidão do homem pelos números, não é nem pelo capital. Essa resolução não pode ser feita do ponto de vista político. Essa resolução tem que ser do ponto de vista comportamental. Essa resolução não é do ponto de vista econômico. A economia faz o que der com as ferramentas que ela estiver na mão. Você tentar dar soluções econômicas, que é o seguinte: poupe, saia da corrida dos ratos o mais rápido possível, se aposente, fique milionário, vá morar em algum paraíso do Caribe ou da Oceania. Tá. Parabéns. Você é
o máximo da individualidade agora. Ninguém se importa com você. Você não tem família, seus pais já faleceram, provavelmente, que até você conseguir acumular dinheiro, provavelmente seus pais já faleceram. Seu irmão, suas irmãs provavelmente não falam mais com você, porque você se tornou um ser que só procura dinheiro, e normalmente quem só procura dinheiro é um ser que rompe muito as relações pessoais. Parabéns. Na sua sana de se livrar do Estado que quer te taxar, ou se livrar de uma mulher que possivelmente, na sua visão, quer metade das suas coisas, você trabalhou a vida inteira para usufruir mais 10 anos até você não ter ritmo de usufruir, e depois você vai deixar tudo para o Estado ou para aquele sobrinho que você nunca mais conversou porque você brigou com o pai dele, no caso seu irmão ou sua irmã. É essa situação social que nós estamos hoje no Ocidente. É isto que nós estamos. E eu acho muito engraçado que, quando eu aponto isso, que há uma disfunção entre as responsabilidades inerentes da cultura indo-europeia, responsabilidades inerentes da cultura latina, responsabilidades inerentes dos descendentes dos romanos, que é ter uma família, é a cultura, porque vocês acham muito bonita a cultura japonesa, a cultura chinesa, a cultura indonésia. Pode ser lindíssima. Muito linda a cultura dos povos originários, né? Tupi, dos G, desse tipo de povos. Vocês acham lindo? Mas entendam que o Ocidente é a cultura inerente dos povos latinos e povos romanos latinizados. E é esta a cosmovisão que todos nós estamos mergulhados. O rompimento dos últimos 50 anos com a harmonia social que se manteve do fim da Idade Média até o início até o início do sistema ONU, até depois da Segunda Guerra Mundial, o ponto de cisão foi a Primeira Guerra Mundial, né? Mas enfim, esses 100 anos, evidente que isso está fazendo um problema civilizacional. Qual? O fim do Ocidente. Não há mais filhos. Não há mais preservação cultural. Acabou. O Brasil já tem 1,7 ou 1,6 filhos por mulher. A Alemanha, a França, como eu disse para vocês, resolveu o problema com a imigração e agora são os filhos dos imigrantes, já são franceses. Portugal. O Ocidente está acabando, mas há dinheiro. Eu posso guardar meu rico dinheirinho, eu tenho não sei quantos mil bitcoins na minha wallet. Parabéns. Roma está pegando fogo e você pegou o que sobrou de alguns solários seus, colocou num barco e está fugindo para onde? Porque se Roma está assim, você está indo para onde? Léo, o vídeo seria sobre economia. É o chão sobre o qual a economia está pisando. Qualquer solução econômica, qualquer ideia de moeda fiat, qualquer ideia de volta ao padrão ouro, qualquer ideia de consumo, de retenção de consumo por Bitcoin, qualquer ideia de que eu tenho que colocar meu dinheiro em títulos da dívida pública, veja, ou fundos de investimento em imóveis, ou imóveis, se não tiver mais gente o suficiente, de que serve tudo isso? Há um problema urgente, há um elefante branco na sala que ninguém está falando sobre. Veja, eu entendo que há algumas leis que podem causar medo aos meus jovens ouvintes. Mas o medo é um mau conselheiro. Se você não quer ser substituído, se você tem o desejo de ter uma família, se você tem o desejo, ou às vezes seu pai e sua mãe não gostavam muito de você, mas você pode romper essa maldição familiar, né, como diriam os ocultistas. A solução não é se render mais ao problema, que é o individualismo, o entesouramento e a pós-modernidade, que é a destruição das relações humanas, a substituindo por relações animalescas de desejo sexual e necessidade de alimentação, que é a prevenção, que é ter recursos, que é ter renda. A solução para a civilização é se civilizar. É assumir responsabilidades. É, como eu disse no vídeo que eu tentei mostrar os erros do Jones Manuel,
Vocês têm tanto medo do Estado que vocês estão fazendo todas as políticas públicas e econômicas que o Estado quer. Não vamos dar voucher para educação, não vamos deixar um ente centralizado. Vem cá. Por que você não pode pegar seu filho catarrento e você vai lá e cobra o professor? Mas também não é pôr celular na cara do professor, é conversar, sentar como dois adultos. Por que vocês não começam a se comportar como adultos até que vocês o sejam? Léo, isso não é economia. Isso, vocês me encheram o saco para aprender DSI. Aqui é a aula número 0 de DSI. Economia, fluxo circular da renda, macroeconomia, balança comercial, título de dívida pública, aí entrando em finanças, né, opção de compra, swap, maravilha, beleza, ótimo. E se não tiver mais gente suficiente? Superprodução. De que adianta tudo isso? Qual é o problema urgente do Brasil que deve ser resolvido hoje? Hoje. 500 mil de homicídios. Década. Isso tem que ser resolvido hoje. Já faz 2 décadas que tá assim. São 1 milhão de brasileiros a menos. Fora a diáspora brasileira, coisa de 3 milhões de brasileiros que deixaram o Brasil por oportunidades melhores. E eu digo uma coisa para vocês: se o Estado brasileiro os está impedindo de continuar a sua árvore genealógica, saiam daí. Isso é a maior rebeldia contra o Estado. Esta é a revolta contra o mundo moderno. A revolta contra o mundo moderno não é uma vida hedonista. Léo, mas o seu canal é sobre economia. Isto é o básico de como Lenin diria o que fazer. O que está acontecendo. Qualquer coisa que eu fale de economia agora é sobre este problema real. É sobre, veja, o problema da Previdência. O problema da Previdência brasileira? O problema da Previdência brasileira. O problema da industrialização brasileira. O problema da inflação brasileira. O problema da violência. Não se entra aqui. Previdência, indústria, inflação. E o Brasil pode ser que entre dentro em breve num problema migratório. Como assim? O Brasil já tem um problema migratório, né, que são os brasileiros que saem do Brasil. Só que os brasileiros não se percebem que existe hoje no Brasil uma diáspora. Ou seja, o Brasil expulsa brasileiros. E a maioria com capital humano, quantitativamente, melhor, né, por cursos, formação técnica, formação universitária, melhor do que os que ficam no Brasil. Então você está exportando cérebros, e esses cérebros demandaram capital financeiro para serem formados. Então você tem uma exportação bruta de dinheiro para aumentar a produtividade de outros países. E você, logo, haverá alguns problemas do campo de vista social quando um fluxo migratório vier para o Brasil, porque não existe espaço vazio. Léo, imigração é um problema? Não, não é. A princípio não é. A princípio não é. Isso está na vizinhança. Nos próximos 10 anos vocês se lembrarão desse vídeo. O Brasil vai se tornar outra coisa. Pode ser melhor? Pode. Até porque do jeito que está é difícil piorar. A Previdência é por repartição. Como nós pagaremos a Previdência? Ah, eu não vou me aposentar, beleza? Tudo bem. Você não vai. Mas tem gente que conta com esse dinheiro. A dívida pública brasileira. A indústria. Como é que você vai fazer indústria com uma população diminuindo se não tem fluxo de capital? E a inflação? Por que a inflação, Léo? Porque aí entra a taxa Selic, entra os títulos de dívida pública, entra o problema da economia de escala, né, que no Brasil vai diminuindo, e aí você vai precisar de mais fluxo de capital. Aí você pode levar mais... o Brasil ser mais dependente do agronegócio, que é um setor que emprega menos. Todos esses problemas foram um problema de base. Um problema cultural e um problema de escolha das pessoas. Tá. Isso aí, pessoal. Acho que eu tratei de tudo que eu queria hoje. E é isso aí. Curtam, compartilhem. Me sigam no Twitter, né, no X. O link tá na descrição. No canal do Telegram. E no Instagram. Tá bom? Tá tudo aí na descrição. Um abraço. Fiquem com Deus.